Amém. A paz do Senhor, querida igreja. Abra a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar com essa amada igreja, juntamente com o pastor João Seno, nosso presidente da nossa convenção, presidente dessa igreja, também pastor Roberto, evangelista Davi, desculpa, pastor Daniel, né? Queria falar do pastor Daniel também. Agradecer a todos, agradecer a minha amada esposa por estar comigo nessa noite, nesse mês, um mês tão especial para nós. Quanto mais juntos estivermos, melhor. Estamos fazendo 23 anos de casado na próxima semana. Eu louvo a Deus pela tua vida, amor da minha vida. Diz assim o texto de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Aleluia. Naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu: vamos para o outro lado do mar. Eles entraram num barco em que ele estava, e outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na polpa do barco. Os discípulos acordaram, implorando: mestre, não vais fazer nada, nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse, e ele disse ao mar: quieta, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos. Afinal, quem é este homem? Se perguntavam, que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Como já foi orado, podeis tomar os vossos lugares. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor num horário desse, na madrugada, em poder adorar a Ele, exaltar o seu santo nome, e poder pedir para que Ele venha falar conosco. Esses dias eu postei nas redes sociais a seguinte frase: a presença de Jesus no barco não significa que não virá tempestade, mas é a certeza que o barco não irá afundar. O Evangelho de Marcos, esse capítulo 4, registra o episódio da segunda tempestade enfrentada pelos discípulos. Nessa ocasião, Jesus estava no barco. Da outra vez, Jesus veio ao encontro deles. Jesus estava dormindo, e a palavra do Senhor diz que a embarcação foi surpreendida, foi envolvida por um forte vendaval. Os discípulos, apavorados, acordam Jesus, clamando por socorro, e diz: Senhor, tu não está vendo que a gente vai morrer? Faça alguma coisa. Talvez na mente, na cabeça dos discípulos, eles perguntavam: mas como isso pode estar acontecendo com a nossa vida? Jesus está conosco. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, também as tempestades da vida nos atingem, mesmo quando nós não as esperamos. As coisas acontecem de repente, e essas tempestades deixam marcas em nossas vidas. E nessa noite eu gostaria de falar sobre isso: vencendo as tempestades da vida. As tempestades deixam marcas, e a gente precisa aprender algumas lições. Nos dias de hoje, a palavra que mais ouvimos é crise. Nos dias de hoje, o Brasil, o mundo está envolvido por situações
que gera uma instabilidade emocional, uma instabilidade financeira, uma instabilidade que tem gerado pavor nas nações. Só que é muito confortável ouvir isso, pastor João Seno, nos noticiários. Mas de repente, a crise chega no seio do nosso lar. As tempestades se levantam dentro da nossa casa. E essas tempestades deixam marcas. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. E dizer que as tempestades são inevitáveis e imprevisíveis. As tempestades da vida acontecem mesmo contra a nossa vontade. E muitas vezes ela coloca a nossa vida de ponta cabeça. Tudo está certinho, tudo está caminhando em ordem, tudo está dentro dos conformes, mas de repente, tudo vira de ponta cabeça. Às vezes é a perda de um trabalho, às vezes é a morte de alguém, de um ente querido, às vezes uma enfermidade que não se espera, uma doença, uma separação, um filho nas drogas. Ninguém espera por isso. As tempestades chegam para todos, grandes e pequenos, jovens e velhos, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Ela vem. Ela é inevitável, é imprevisível. Tempestades são inevitáveis, mas Deus está no controle do nosso barco. Deus está no controle da nossa vida. As tempestades chegam de uma forma súbita, inesperada. Logo quando eu cheguei ali em Sangão, eu fui visitar o irmão Mazinho, ele é dono da Ingecar, fica ali bem na 101. E ele estava me relatando há alguns anos atrás de um tornado que passou por aquela região. E ele estava mostrando para mim o galpão da sua fábrica ali de carroceria, ele dizendo: pastor Ferreira, o vento veio por esse lado aqui, entrou e foi levantando tudo, levantando telhado. Só deu tempo de eu correr com os empregados e corremos para aquele canto e nos escondermos. Nós não esperávamos. Se eu perguntasse para ele: mas o senhor estaria ali naquele momento, se o senhor soubesse que aquela tempestade viria? Com certeza ele me diria: jamais. Eu teria tirado tudo o que eu pudesse. Eu teria deixado os meus funcionários em casa. Só que as tempestades, elas não dão aviso. Elas vêm quando nós não as esperamos. Elas não mandam aviso. Não envia um telegrama, chega repentinamente, agitando nossas vidas, erguendo as ondas que nos assustam. E não foi diferente na vida dos discípulos. As tempestades também, ela foge do nosso controle. Outras vezes tudo parece que está engessado, tudo está correto. Mas a tempestade foge do nosso controle. Os discípulos conheciam o mar da Galileia como poucos. Alguns deles eram pescadores ali. Cresceram ao redor daquele lugar. Mas o que era tão familiar para eles, de repente se torna uma ameaça. Quando a tempestade chegou, eles tentaram escapar do perigo, remando com toda destreza. Mas o barco estava enchendo de água. Seus recursos eram insuficientes para resolver o problema. E quantas vezes na nossa vida a gente tenta achar que estamos no controle da situação? Quantas vezes na nossa vida a gente acha que os nossos filhos estão dentro do nosso controle? Quantas vezes a gente acha que a nossa vida material está dentro do nosso controle? Quantas vezes a gente acha que a nossa vida financeira está dentro do nosso controle? A gente conhece o caminho, a gente sabe o que fazer, mas a tempestade foge do nosso controle. Certa vez eu estava viajando para São Paulo.
Eu gosto muito de viajar na madrugada. E nesse dia estava chovendo muito forte. A minha esposa não estava, eu estava com 2 outros pastores ali de Blumenau. E chovendo muito, e eles dormindo, eu ouvindo uma canção. E eu senti a presença de Deus. Era um trecho que eu faço com frequência. Mas aquele dia a chuva era forte, pastor. E eu peguei uma baixada. E lá embaixo tinha uma ponte. E de repente, o carro começa a aquaplanar. E eu viro o volante para um lado e para o outro. E de repente eu só consigo dizer: meu Jesus, eu não sei o que fazer. As pernas frouxam, o volante sai da minha mão, mas Deus coloca aquele carro no controle e mostra para mim que por mais exímio motorista que eu seja, por mais controle que eu achasse que eu tivesse, a direção sai da mão, mas Ele não nos abandona. O barco não obedecia mais o comando deles. Eles perderam o controle da situação. Nossa vida, por diversas vezes, perde o controle da situação. E o que fazer quando não sabemos o que fazer? Precisamos confiar em Deus. As tempestades também, amados, são pedagógicas. A tempestade da vida são pedagógicas. Mesmo quando a tempestade foge do nosso controle, ela está sob o controle de Jesus. Essa luta que você está passando, meu irmão, não é para o teu final. Essa luta que você está enfrentando não é para a tua morte. Saiba de uma coisa: Jesus quer te ensinar alguma coisa. Ele é um professor. Aquele que está conosco tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. A tempestade da vida não vem para nos destruir, elas vêm para nos ensinar. Essa luta que você está passando, ela não veio para te destruir. O Senhor está querendo te ensinar alguma coisa. Ele está querendo que você, marido, seja o melhor esposo. Ele está querendo que você, esposa, aprenda a ser uma melhor esposa. Ei, filho, Ele está querendo que a cada dia você seja o melhor filho. As tempestades da vida são pedagógicas. Elas não acontecem à revelia. Elas são instrumentos pedagógicos para nos fortalecer na fé. Cada tempestade está carregada de lições para o nosso crescimento, meu irmão. Cada luta que você enfrenta está carregada de lições de Deus para a nossa vida. A tempestade vem para que vejamos o livramento do Senhor e saibamos que Ele é Deus, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Se você está vivendo uma tempestade hoje, o Deus soberano está no controle dela. Aprenda lições e em breve a tempestade vai passar. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós passamos por problemas, mas existe um que está no controle. Jesus está no controle. E sabendo que as tempestades são inevitáveis, sabendo que elas fogem do nosso controle, sabendo que elas são pedagógicas, é preciso entender que há razões para não temer as tempestades. Sabe qual é a razão para não temer a tempestade? A promessa de Jesus. Preste atenção nisso. Jesus havia dito para os discípulos: passemos para outra margem. Todos nós vamos atravessar. Ei, a tempestade não surpreendeu Jesus e nem pode frustrar a sua ordem. Entenda uma coisa: se Deus disse que você vai vencer, não é a adversidade, não é a tempestade que irá impedir a vitória do Senhor na tua vida. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, mas era outra margem. Quando Jesus diz que você vai, pode ter certeza, pode levantar o inferno, mas você vai passar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque Jesus está com você. Há uma promessa dele na tua vida.
Quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Ele dá uma ordem, nada pode impedir a vontade dEle ser feita. Ele vela por sua palavra. Não precisamos temer, mas nós precisamos confiar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando, mas acredite nas promessas de Jesus. Ele vela pela palavra dEle e elas vão se cumprir. Este ano ainda Deus vai te surpreender, meu irmão. Oh, aleluia! Há uma promessa de Deus para a tua vida. Razões para não temer a tempestade. Qual, pastor Ferreira? A presença de Jesus. Aquele barco varrido pela fúria do vento do mar da Galileia transportava o Filho de Deus. Não podia afundar o barco que levava Jesus. Ei, meu irmão, olhe para o teu irmão, olhe para o teu irmão e diga: você não vai naufragar, você não vai naufragar, você é morada de Jesus, não pode afundar. O barco que Jesus está, Ele está na tua vida. O temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com eles. Sabe qual é o meu grande problema hoje? É que tem hora que parece que a gente duvida do poder de Deus. A gente é mais fácil confiar no gerente do banco, é mais fácil confiar num médico, do que confiar na presença de Jesus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será eternamente. Tem horas que parece que Jesus vai nos levando para uma prorrogação da vida. Parece que não vai acontecer. Ei, Jesus está na tua vida, meu irmão. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, põe-te em pé. A presença de Jesus é na tua vida. Também temos a promessa da companhia permanente de Jesus. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está com você, Ele está na tua família, não tema, Jesus está com você. Na jornada da vida enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte, mas nós não precisamos temer, porque Jesus está conosco. Aleluia! Jesus está nessa igreja, Jesus está com essa igreja, então a vitória é certa, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele nos prometeu, aliás, Ele não nos prometeu a ausência de luta, mas Ele prometeu vitória certa. Ele não nos prometeu uma caminhada fácil, mas Ele nos prometeu uma companhia permanente, todo momento Ele está com você. Razões para não temer a tempestade, pastor Ferreira, e qual é ela? A paz de Jesus. O versículo 38 diz que Jesus estava dormindo. Na hora da tempestade mais convulsiva, Jesus estava dormindo. A paz de Jesus. Sabia que às vezes nós já estamos perdendo um hábito, pastor? Sabe, pastor Davi, a gente não tem mais o prazer de chegar para o nosso irmão, encontrá-lo no mercado ou na rua e dizer: a paz do Senhor. Ei, sabia que há poder nas tuas palavras? Muitas vezes Deus está colocando no teu caminho uma pessoa que está passando por uma tempestade, e você com um sorriso no rosto, cheio de fé, vai pegar a mão daquela pessoa e dizer: a paz de Jesus, e ela vai lembrar que Jesus está na vida dela e que há paz na vida dela. Jesus dormia, não porque desconhecia o perigo, mas porque Ele confiava no Pai. Nosso coração se enche de medo na tempestade, sabe por quê? Porque muitas vezes está vazio de fé. Nosso coração se enche de medo na tempestade, porque se esvazia de fé. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Oh, aleluia.
ficamos alarmados porque duvidamos que nosso Deus está no controle da tempestade. Precisamos aprender a descansar nas tempestades, sabendo que ainda a situação, mesmo que pareça estar fora de controle, ela está rigorosamente debaixo do controle de Jesus. A tua família não está perdida. O teu filho não está perdido. Ele pode até estar lá fora, ele pode até estar nas drogas, mas ainda há esperança. Enquanto você tiver fé, Jesus está no controle. Eu me lembro lá em Brasília, eu era um jovem. Sabe aquele momento que a gente se envolve na escola, com amizades, e por alguns meses eu me afastei da igreja, deixei de ir na igreja, não me envolvi com drogas, não me envolvi com nada. Mas sabe quando você deixa de ir na igreja? Ei, jovem, cuidado. Eu parei de ir na igreja, mas existia na minha casa uma mulher de 70 anos, que não me gerou, mas cuidou de mim, porque era minha avó, desde os 2 meses, e ela dizia: esse será uma bênção na tua casa, Jesus. Eu me lembro que às vezes eu chegava da rua com os amigos, estava minha avó na sala, no escuro, orando: Senhor, obrigado por trazê-lo em paz. E eu estava indo, de repente, no meio da cidade, no centro da cidade, uma mulher de 1,60 m. Eu estou passando de encontro a ela, não a conhecia. Ela pega no meu braço, eu tomo um tranco, paro na frente dela, e ela diz: meu jovem, você ainda está em pé por causa dos joelhos da tua avó. Ei, enquanto você estiver clamando, enquanto você estiver acreditando que Jesus está no controle, a tua família, o teu filho não está perdido, ainda há esperança. Tenha paz em Jesus, Ele está no controle dessa tempestade. Há razões para não temer a tempestade, pastor. Sabe por quê? Porque há poder em Jesus. O homem que estava dormindo no barco já tinha ressuscitado mortos na frente dos discípulos. O homem que estava no barco já tinha andado por sobre as águas na frente dos discípulos. O homem que estava no barco já tinha ressuscitado a filha da viúva de Naim na frente deles. O filho da viúva de Naim na frente deles. Jesus repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo do poder de Jesus. Você serve a um Deus poderoso. Oh, aleluia. O Evangelho de Marcos nos mostra que Jesus tem todo o poder sobre a lei da natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte. Mateus nos diz que Jesus tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Ei, é preciso acreditar que há poder em Jesus. Não precisamos temer, porque o Todo-Poderoso está conosco. Há poder em Jesus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, seremos dominados pelo medo, mas se olharmos firmes para Jesus, teremos fé para triunfar em meio às tempestades. Se formos dominados pelo medo, a gente vai naufragar. Mas se prosseguirmos em fé, com os olhos fitados em Jesus, vamos triunfar. Eu acho interessante a história, e já estou encerrando. Eu gostaria que você ficasse em pé. Certa vez, essa é uma história verídica, uma senhora muito pobre liga para uma rádio, a rádio da igreja, e ela, por estar passando por necessidade, ela liga para a rádio pedindo ajuda. E um bruxo
Ele ouve aquele episódio no rádio do seu carro, mudando as sintonias. E quando ele chega no seu escritório, ele diz o seguinte: olha, pega 2 empregados dele e diz: vocês passam no mercado, faça uma compra generosa e leve no endereço que eu ouvi no rádio. E diga para a mulher, quando vocês chegarem lá, depois de entregar essas compras, se ela perguntar, ou diga para ela que foi Satanás, foi o diabo que mandou a compra para ela. E eles fizeram assim, fizeram uma grande compra. E quando eles batem na porta daquela casa, aquela mulher simples, mas cheia de Deus, abre a porta com um sorriso no rosto, mesmo passando por tantas dificuldades, mas sentindo paz em Jesus. Ela abre a porta e recebe aqueles homens, diz: entrem. E ele diz assim: nós viemos trazer umas compras para a senhora. E ela começa a agradecer, abre a prateleira, começa a guardar aquelas compras. E eles ficam meio assim: ei, perguntamos ou não perguntamos? Mas o nosso chefe mandou. E pergunta: a senhora não vai perguntar quem mandou essas compras para si?